Fala galera, demorou um pouquinho o vídeo, mas eu tive uns contratempos. Mas hoje eu vou estar falando para vocês de como conseguir a primeira vaga como motorista profissional, tanto na categoria D quanto na categoria E. Vamos lá galera, esse vídeo pode ficar até um pouco extenso, mas eu vou estar explicando passo a passo de como o cara consegue sua primeira vaga aqui como motorista profissional. Eu estou com esse canal Tony na Estrada. Fiz esse canal para vocês acompanharem meu rumo até a Espanha, e depois da Espanha eu quero fazer o M3NW e tentar ir trabalhar nos Estados Unidos. Como já disse no vídeo anterior, morei lá nos Estados Unidos por um ano, mais ou menos. E depois, na continuação dos vídeos, eu vou postar um pouco da minha vida lá. Bom, hoje o tema do vídeo aqui é como conseguir a sua primeira vaga como motorista profissional, tanto na categoria D como na categoria E. Bom, eu comecei como motoboy. Eu trabalhava num supermercado como padeiro. Como padeiro. A vida dá altos e baixos, gente. E, cara, lá eu ganhava um salário de 600 e poucos reais. Aí, isso foi em 2005, mais ou menos, foi quando eu comprei minha primeira moto. Foi uma Suzuki S. Aí eu via os caras entregando pizza, tava começando um negócio de motor, começando assim, ficar forte, né? Aí eu peguei e eu falei assim, cheguei com um camarada lá, eu falei assim, quanto tu ganha aí de moto? Aí o cara, você que dava o dobro do meu salário. Aí aquele me deu um start, eu falei, cara, aí eu vou ficar aqui de padeiro, vou pra casa todo dia, ficar com a cueca molhada, batendo massa aqui pra ganhar essa michanga. Aí eu falei, beleza. Aí tinha um menino lá que eu conheci e ele trabalhava na Folha de São Paulo. E eu perguntei, não tem motoqueiro que entrega de madrugada jornal aí? Aí o cara falou assim, tem. O cara não deixou passar. Galera, a vida do motorista não é fácil não, viu? Vou falar pra vocês. Hoje eu tô aqui vindo de Minas Gerais, voltando pra São Paulo, galera. Entregar morango aqui em Minas Gerais. Vamos lá pra Santos. Então, continuando o processo. Aí o que aconteceu? Aí eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, entregar jornal de madrugada. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Até num certo momento foi bom, mas quando chovia, aí era tenebroso. Entregar jornal na chuva. Parabéns para os entregadores de jornais aí. Acho que já está acabando hoje, né? Hoje é muita mídia digital. Mas quem trabalhou entregando jornal sabe. Quando chovia era tenebroso, cara. Entregar jornal na chuva não é brincadeira não. Beleza, fui pro jornal. Aí fui inventar de casar, fui pagar o casamento e fui... O cara tá me apertando aqui atrás. Ô, chonado. Tá chovendo aqui. Olha lá. Tá bom, voltando pro tema do vídeo. Pra não ficar muito extenso o vídeo, senão vai ficar extenso. Aí chegando... Aí beleza, saí do mercado. Fui trabalhar de motoboy. Fui ser motoboy. Aí fui entregar pizza numa pizzaria. Nunca tinha entregado pizza, virei a pizza toda. Não deu certo. Aí fui trabalhar no Shining Box. Aí ali eu aprendi. 2 anos, mais ou menos, uns 2 anos nessa vida aí, Shining Box, pizzaria, motoboy, fui trabalhar numa farmácia de população fazendo entrega. Em 2 anos eu já tava conhecendo já todas as... Como é que fala? Todas as ruas da minha cidade. Mais ou menos isso. Olha o carro numa vala ali. Aí beleza. Aí passou esses 2 anos, aí eu falei assim, cara, meu filho nasceu meu primeiro filho. Aí eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar de motoboy não. Vou cair aí, vou machucar. Arrumei um emprego na farmácia de manipulação, para fazer entrega dos medicamentos. Arrumei um emprego lá mesmo de assistente administrativo. Outro carro ali lascado, olha. Não dá pra virar a câmera, galera. Infelizmente não dá porque tá chovendo. Então o trânsito meio chato. Beleza, aí fui trabalhar, trabalhei mais uns 2 ou 3 anos ali de assistente administrativo, fui promovido para essa expedição.
Aí voltei pro transporte, mas quando eu voltei pro transporte, trabalhei como conferente numa transportadora. O que é conferente, né? Era um conferente assim que temos. Aqui nós chamamos, lá em Santos, aqui em Santos chamamos de caixeiro, né? Pegar os documentos e leva e vai fazer o DTA, declaração de transporte aduaneiro, vai dentro do terminal, vai levar tudo de moto. Aí beleza. Aí peguei e fui trabalhar de taxista. Aí um dia peguei um táxi, perguntei pro cara, o cara falou, dá pra viver, cara. Beleza, aí fui lá, tirei a tal da RCT, se eu não me engano, fui trabalhar de taxista, fiquei 6 anos nessa vida. Mas eu não fiquei esses 6 anos direto. Nessa trajetória foi onde eu conheci, tem uns amigos meus que fui trabalhar na Vida de Cruzeiro, e eu fui trabalhar aí na Vida de Cruzeiro, mais ou menos ali em 2009 para 2010. Quando eu fiz o meu primeiro contrato na Vida de Cruzeiro. E fiquei 3 anos mais ou menos nessa vida, trabalhando no Cruzeiro. Aí quando eu voltava do Cruzeiro, para não ficar parado, eu trabalhava de taxista. Aí nessa de idas e vindas do Cruzeiro, eu fui trocando de categoria, para categoria D. Tá chegando o ponto-chave para o pessoal da categoria D. Aí o que eu fazia? Tirei a habilitação D. Aí quando eu decidi parar de trabalhar por causa de problemas pessoais, eu decidi parar de trabalhar em navio. Aí eu falei assim, bom, já tenho categoria D. E aqui na minha cidade tem uma empresa chamada Piracicabana. Nessa empresa tinha módulo escola. Então galera, para você que é da categoria D e quer arrumar o seu primeiro trabalho, pegou a categoria D, se aperfeiçoe. Faça os cursos complementares, que é a portaria 12, transporte de passageiros. Depois faz todos os cursos, MOP, tudo. Quanto mais você puder fazer, tipo, for qualificado, mais fácil você consegue a sua primeira vaga. Então o que eu fiz? Quando eu parei de trabalhar no Cruzeiro, eu tirei minha portaria 12 e fui trabalhar e fiquei trabalhando taxista. E fiquei 8 meses mandando um currículo para essa empresa que dava oportunidade. Até hoje ainda ela dá. Quem é aqui da galera de Santos, categoria D, a empresa Piracicabana de ônibus é muito forte aqui na Baixada Santista. Ela tem em média uns 800 ônibus. E ela dá oportunidade para quem nunca aprendeu. Além da Piracicabana, que dá oportunidade, o pessoal que quer pegar, esquentar a carteira, gente, infelizmente tem que fazer um trabalho muito chato, que é trabalhar na Coca-Cola, trabalhar na Ambev, entregando bebida, né? Na Ultragás também, se eu não me engano, para você entregar aqueles gás P20, eles não requisitam pessoas com muita experiência, ou com pouca experiência, ou sem experiência. Mas eu aprendi mesmo lá na Piracicabana. Ali pra mim foi uma escola. Quando eu consegui entrar lá, uma empresa muito boa, eu entrei como manobrista. Eles te põem como manobrista, aí você fica 3 meses manobrando o ônibus lá de madrugada. Depois que você fica 3 meses lá, aí você vai pro módulo escola. No módulo escola, você fica quase um mês, mais ou menos, 15, 20 dias, treinando, aprendendo, tendo aulas de direção, como conduzir, como operar o ônibus na rua, que aqui em Santos, na Baixada Santista, não tem cobrador. Então o que acontece? Então você dirige e cobra. Cara, pra mim esse módulo de escola foi tudo, cara. Aprendi muita coisa lá, até hoje eu uso isso aqui, tudo que eu aprendi lá. Foi uma empresa muito 10 pra mim, não vou falar, não tenho nada a reclamar dessa empresa. Só que pra mim passou. Ônibus pra mim na minha vida, trabalhar com passageiro, passou. Hoje eu trabalho aqui como motorista carreteiro, né? Não por causa de pessoas, nada disso. Passou, tudo é fases na vida. Vamos lá, continuando. Então pra você que quer começar a sua carreira profissional na categoria D, esses são os pontos chaves.
procure empresas que tenham módulo escola. Empresas de ônibus. Procura muito. Entendeu? E se aperfeiçoe. Faça os cursos complementares. Para você ser motorista profissional. Eu tenho todos os cursos. Eu só não tenho o de ambulância. O resto eu tenho todos. Eu sempre procuro me aperfeiçoar. Agora eu estou pensando, antes de ir lá para a Europa, fazer uns cursos na FABET. Eu já dirijo carreta aqui há algum tempo. Mas quanto mais eu tiver qualificação, mais você vai ser um bom profissional na estrada, né, galera? Bom, continuando. Aí trabalhei nessa empresa de ônibus aí, mais ou menos uns 3 anos e meio. Beleza? Aí saí da empresa, por motivos bobo até. De um carregado tinha lá, ficava pegando no meu pé e tal. Aí aquilo me estressou, fui lá, saí da empresa. Fui sair da empresa, aí depois fui inventar de trabalhar aí mandei currículo, aí fui trabalhar com Coca-Cola. Nisso, quando eu tava antes de trabalhar com Coca-Cola, eu tava trocando de categoria já para E. Quando eu saí da categoria, e fui fazer os cursos complementares. Para quem trabalha no transporte, o SET Senat, você não paga os cursos. Os cursos são de graça. Então o que eu fiz? Saí da Piracicabana, aproveitei que eu peguei o seguro-desemprego, tinha pegado a rescisão. Eu fiquei uns 2 meses sem trabalhar, só fazendo. Aí já tinha começado o Uber. Aí fazendo Uber e fazendo minhas qualificações. Aí entrei na Coca-Cola. Cara, eu vou falar pra vocês, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, mas tudo é válido como experiência. Porque é um trabalho pesado, se falta, pelo menos na empresa que eu trabalho aqui em Santos, né? Não vou falar o nome, só tô falando que eu entregava produtos da Coca-Cola, não era exatamente para a Coca-Cola, né? Era uma terceirizada que trabalhava para a Coca-Cola. Então nessa empresa, o que acontece? Se desse qualquer avaria, quem pagava era o motorista. E os ajudantes, às vezes era problema, trabalhava eu mais 2 ajudantes. Então às vezes era problema, sabe? Sumia a mercadoria, quem pagava era eu. Todo mês eu tinha desconto de 100, 200 reais. Pô, o salário já era muita coisa, era 1.800. Batia 2.000 reais, com vale coxinha, convênio, essas coisas, né? Mas, cara, era sofrido. Já tinha hora pra entrar, não tinha hora pra sair, né? Não trabalhava domingo, acho que sábado também era também o período, não me recordo agora, a hora que acabou no sábado. Bom, tem caras que estão lá até hoje, dirigindo lá, tá há anos lá. Tem cara que tá há anos dirigindo, gosta. Eu conhecidos estão lá até hoje. Trabalhei lá 6 meses. Foi a gota d'água. Tive um desconto lá grande lá, e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar trabalhando pros outros pra chegar no final do mês, você precisa pagar as contas, tu não tem o que pagar porque a culpa não foi minha. Dava quebra, sumia as coisas, aí falava que a culpa era minha, que pagava era só o motorista. Eu falei, não. Então, pedi as contas, saí fora. Aí fiquei só fazendo Uber. Alguns meses. Acho que 1 ou 2 meses, uma coisa assim. Aí arrumei foi o que eu falei, uma terceirizada que trabalhava para Ultragás. Mas não era gás, não era o P3, aquele gás de cozinha. Tinha também, mas eu levava uns 8 ou 6 bujões, uma coisa assim mais ou menos. E eu trabalhava muito com o P20 e o P45. O P20 é aquele gás que vai nas empilhadeiras. E o P45 é aquele gás de restaurante que fica ali atrás. Hoje está mudando tudo. Hoje já são aqueles gás que levam a mangueira lá, né? Aquele botijão grandão, branco. Aí trabalhei lá também mais ou menos uns 6 meses. Né? E, cara, saí dali. Quando eu saí dali, eu falei assim: quer saber uma coisa? Vou voltar a trabalhar em navio. Eu não quero trabalhar para ninguém, quero comprar meu caminhão. Aí voltei a estudar inglês. Consegui uma vaga quando acabou a pandemia. Consegui uma vaga para trabalhar aqui no Brasil, numa companhia de cruzeiro. E só que como estava no começo, pagar muito pouco. Aí eu dentro do navio fiz uma entrevista, até um amigo meu me ajudou a fazer essa entrevista. Meu amigo Cedric, um abraço para o amigo Cedric. Passei na entrevista e fui trabalhar nos Estados Unidos em navio de cruzeiro. Passei mais ou menos aí uns 3 anos nessa vida. Aí depois saí, juntei uma graninha,
morei lá quase um ano nos Estados Unidos. Aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei assim, cara, eu vou fazer o que aqui? Você fui motorista. Primeiro tentei fazer uma rifa que não deu certo, mas isso é um caso para outro vídeo, que eu ainda vou explicar essa situação. Hoje eu estou contando como conseguir a primeira vaga. Bom, comecei a mandar currículo para as empresas. As empresas, não tem experiência, categoria E, não tem experiência para carreta. Aí tinha um amigo meu, que trabalhou comigo na Coca-Cola, um colega, o Marquinhos, um abraço Marquinhos, que dirigia a carreta. Quando eu vi no Facebook, chamei ele, falei, ô Marquinhos, acabei de chegar dos Estados Unidos lá, fui tentar empreender, quebrei lá e, pô cara, faz tempo que eu não dirijo, tem como ir contigo no caminhão aí pra tu... Aí ele falou assim pra mim, pô cara, agora, quando é que você quer vir? Eu falei, ó cara, eu tô fazendo um bico aqui numas vans, dirigi umas vans também, no final de semana, no turismo. E passei muito tempo também fazendo esses bicos aí. Quando eu voltava do navio, eu dirigia a van. E tu me dá uns toques aí, umas horas. Falou, cara, pode vir. Aí fui, comecei a dirigir com ele a carreta, deixava eu dirigir. Ele trabalhava para terceiro, que não trabalho hoje. Por acaso, até o patrão que ele trabalhava antes é o meu hoje. Aí comecei a dirigir e comecei a mandar currículo, nada de chamada, as empresas não chamavam, as empresas chamavam, e eu trabalhando na van e vinha dirigir aqui com o Marcos, no caminhão. Aí eu comecei a mandar currículo para tudo que era empresa, do Paraná, tudo. Aí uma empresa me chamou, não, minto, as empresas pegavam, que tem módulo escola, como a Marvel, se eu não me engano a Cordenonce me chamou, pedimos os documentos. Aí eu mandava os documentos, o que acontece? A empresa mandava, analisamos seus documentos, você não passou, infelizmente não passou. Você analisou seus documentos, infelizmente não passou. Eu falei assim, caralho, pô, é difícil, né? Conseguir, nenhuma empresa dá a primeira oportunidade para quem tá querendo começar na carreta. Bom, resumindo, teve uma empresa que me chamou, foi minha primeira empresa que abriu as portas para mim. E essa empresa, até hoje, ela ainda tem essa filosofia, mas hoje ela foi comprada por uma outra empresa, certo? Foi a Brilhante Transportes, no Paraná, em Foz do Iguaçu. Foi por isso que eu falei lá no outro vídeo, galera, quem quer começar no profissional, não tenha medo de ir embora. Não tenha medo de ficar longe de casa. Quer começar no profissional, não tenha medo de ir embora. Não tenha medo de ficar longe de casa. A gente tem que pagar o preço. Beleza? E eu paguei o preço. Aí beleza. Chegou um dia um e-mail pra mim, Antônio, você está aqui qualificado, gostaria de fazer uma entrevista, fiz a entrevista com a psicóloga, passei, aí ela mandou pra mim, olha, você vai pro Foz do Iguaçu, vai passar uma semana lá em treinamento, vai fazer os testes. Caso não passe, você volta para trás. Caso você passe, mas ela falou assim, é muito difícil, dá errado quando vai para lá. Então aí o que eu fiz? Eu falei assim, caramba, eu vou lá para Foz do Iguaçu, Paraná, eu sou de Santos, só a passagem de ônibus dava R$500 para ir. Eu falei assim, vou ficar uma semana sem trabalhar, ainda tinha que lá eles só pagavam hotel e o café da manhã, almoço e janta era por minha conta. Aí eu falei assim, cara, e agora? O que eu faço? Bom, eu falei assim, eu vou na fé de Deus, cara, me joguei. Queria trabalhar na carreta. Graças a Deus eu me joguei e deu certo. Cheguei, fui pro hotel. Cheguei no hotel lá, foi muito tranquilo. Me recebeu lá o pessoal da RH lá da Brilhante. Super gente boa, gente fina, as meninas lá. Me receberam, dei toda a documentação. Fiz os cursos que eles pediram, fiz os testes, dirigi a carreta. Quando o cara falou assim, pô, tá dirigindo bem, tu já dirigia antes? Eu falei, E outra, quando eu tirei a categoria no começo eu trabalhei nas bactérias. Aqui em Santos chamam de bactéria, uns caminhão velho que leva container vazio de um terminal para o outro. Mas isso é muito lá no começo, lá quase 7 anos atrás, quando eu tirei a categoria
Minha categoria é, mas isso não contou, né? Eu não botei no currículo, né? Aí passei lá no teste, bom, fui registrado. E essa empresa faz o quê? Fazia Mercosul. Então eu ficava fora de casa de 50 a 60 dias às vezes, galera. E vinha para Santos, quando eu descia para São Paulo, ia para o Chile, quando voltava, passava em São Paulo para descarregar no Ceasa, pera ou alho. E do Ceasa para minha casa dá uns 70, 84 quilômetros, uma coisa assim. Era quando eu pegava 2, 3 dias de folga. Ia para casa, ficava 2, 3 dias e depois retornava. Beleza. Aí fiquei nessa empresa aí por uns 4 a 5 meses, mas só que isso foi me cansando. Eu tive um problema de saúde, que depois eu vou falar mais pra frente em outros vídeos. Hoje o tema não é esse. E arrumei e comecei a mandar pra galera aqui em Santos. Esse meu conhecido que dá, falou assim, cara, olha, aquele caminhão que eu trabalhava lá que eu dirigia, ele tá precisando de motorista. Aí eu tava lá em Goiânia, em Mineiros, carregando carne. O Chile, inclusive. Eu peguei e liguei, mandei mensagem pro cara, o cara me chamou, conversamos, coisa e tal, fechou e falou assim, não, pode vir. E eu vim. Hoje eu trabalho para a Terceira aqui em Santos, trabalho com container. E bom, como você vai conseguir a sua primeira oportunidade na categoria? Gente, as empresas do Paraná. É longe? É. Quem está no Paraná aí sabe, lá nessa empresa que eu trabalho, tem muita gente que só tirou a habilitação a primeira, o cara com 20 anos, 22 anos, uma coisa assim. Que é com 21, né, se não me engano. O cara com 22 anos, moleque novo lá, dirigindo, 2, 3 anos lá, dirigindo. O cara tirou a habilitação fresco, foi lá, e a empresa vem, abraça, passa uma semana dirigindo com o motorista do lado. Né, eu passei um dia só, 1 ou 2 dias, com o seu Isaac, então um abraço, seu Isaac. Seu Isaac, e tinha um outro senhor também que eu dirigi na volta com ele, que nós fomos lá do Paraná, fomos para São Paulo, ele foi entregar o peixe e voltei de caminhão com outro rapaz. E, cara, porque eles falaram pra mim que eu já tava apto, tava dirigindo legal e já assumi a primeira carreta. Então, gente, manda currículo lá para essas empresas, bota na escola. Cara, é batata, manda várias vezes. Esse negócio que tá com o nome sujo, que as empresas não pegam, mentira, que eu tava com o nome sujo. Pegou. Entendeu? Essa empresa pegou. Hoje essa empresa brilhante ela foi vendida para Gallery Transportes, outra empresa boa também, legal. Lá eu não sei a política deles, vocês estão pegando galera sem experiência lá. Entendeu? Quando sai da empresa eu não me recordo. Mas a Marvel pega, tem empresa Marvel. A Marvel também faz Mercosul. Então, galera, foi o preço que eu paguei. Ficava muito tempo fora de casa. Graças a Deus eu consegui hoje alguma coisa aqui na minha cidade. Depois de 4 meses que eu tava lá, né? Mas fui lá que eu comecei, que eu dei meu start, né? Comecei a trabalhar, não tive medo, me arrisquei e consegui. Então, galera, não desista. Entendeu? Quem está procurando a sua primeira oportunidade profissional, não desista. Os caminhos são mais ou menos esses. Pode ir, que é 100% garantido. Você vem aqui dirigir. Hoje eu tô aqui dirigindo um caminhão, dirijo um caminhão pro Brasil inteiro, galera. Não tenho medo. Se me dá um equipamento com a manutenção boa, cara, é só meter marcha. Prestar atenção, não ficar dirigindo que nem doido, sabe? Gente, pode vir que tá bom. Base salarial de um motorista carreteiro. Aí é um outro motivo para outro vídeo que eu vou passar, mas vou falar aqui, vou comentar um pouquinho. Galera, vale a pena. Você passa um pouco de tempo fora de casa, mas vale a pena. Tá? Só isso que eu tenho a dizer para vocês. Quando chega aqui, vale a pena. Não é uma vida fácil, é uma vida gostosa, tá na estrada. Te passa perrengue, se priva um pouco do sono também. Lá na Brilhante não precisava disso, graças a Deus. Aqui, como eu trabalho aqui por comissão, aí eu tenho que me privar um pouquinho do sono, né? Mas, cara, mas dá bom. Graças a Deus eu não preciso, eu não tomo pila, tomo um energéticozinho Monster às vezes, não sempre também. Sabe, quando tô com sono, encosto, durmo, paro
durmo ali 2, 3 horinhas, depois toco viagem de novo. Deu sono, galera, começou a piscar o olho, encosta. Encosta e vai dormir. Vai dormir para você não se envolver em acidente, nem com a tua própria vida e tentar contra a vida de outras pessoas. Bom, acho que esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Vou botar um trechinho de quando eu cheguei na Abilante lá. Eu fiz um pequeno vídeo lá que eu pensei em abrir um canal, mas nem cheguei a abrir. Algumas fotinhos aí pra vocês. Fala galera, aqui é o início de uma jornada de um motorista Mercosul. Amanhã estarei fazendo aí um teste aqui para Brilhante. Vou ficar uma semana aqui. Caso dê tudo certo, vou passar uma semana com o motorista, depois assumo uma rota sozinho. Então hoje é o primeiro dia. Estou aqui nessa empresa abençoada que está me dando essa... E hoje o vídeo termina por aqui. Se você gostou, curte, dá teu like, comente, compartilhe para me ajudar a chegar na Europa. E os vídeos referentes à Europa, ainda estou analisando com as empresas que tá contratando, que mudou algumas coisas. O meu próximo vídeo vai falar sobre isso, sobre as empresas que estão contratando na Europa, os projetos que eu tive e o que mudou sobre a Europa. Um abraço, galera, até a próxima.